Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Pessoal que está se preparando para o concurso da FunSaúde, que vai sair edital em breve, viu? Pode ser que saia esse semestre, pode ser que saia no próximo. Mas o importante é que vocês estão se preparando. Vocês estão estudando legislação da FunSaúde nesse canal aqui, canal com o professor Medeiros, tá certo? Não se esqueça de antemão, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho aqui para receber todas as notificações. E nesse vídeo 3, parte 3, parte última do decreto do Estatuto Social, na realidade, que é o decreto 33.691. Esse decreto ele traz atribuições de algumas estruturas administrativas da FunSaúde que não foram trazidas na lei que instituiu a FunSaúde, tá bom? Quem quiser mais detalhes sobre do que é que trata o decreto, para que é que serve, vai lá no vídeo 1, tá aqui no card. Não esqueça de assistir o vídeo 2, tá bom? E a última parte, que é a parte 3. Eu dividi o decreto, o Estatuto Social, em 3 partes, 3 vídeos, assim como eu dividi a lei. Todos esses vídeos vocês vão encontrar aqui nesse canal. É só ver lá, tem as playlists com todos os vídeos. Dividi em 3 para poder ficar mais tranquilo para vocês estudarem, tá certo? E aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar o vídeo, comente, gostou ou não gostou, tá certo? O que é que tá precisando melhorar para a gente aperfeiçoar sempre aqui o canal, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, tá bom? Os colegas de faculdade, quem está se preparando para a FunSaúde. E aí, no vídeo anterior, que é o vídeo 2, nós paramos no capítulo 6. E agora nós daremos continuidade pelo capítulo 7. Né? De que é que trata o capítulo 7? Da lei do decreto 33.691, que é o Estatuto Social. Trata do Comitê de Elegibilidade. E aí o artigo, vamos trocar a canetinha aqui para vermelho, uma caneta. E aí, pessoal, o artigo 56 diz o seguinte: a FunSaúde disporá de um comitê de elegibilidade com as seguintes competências. O que é que compete, né? Sempre prestem muita atenção a isso. O que é que compete? Para que é que serve? Auxiliar as autoridades responsáveis a respeito da indicação a respeito da indicação dos administradores e conselheiros fiscais, por meio da verificação do atendimento aos requisitos e às vedações. Auxiliar o Conselho Curador na indicação da avaliação dos indicados para compor o Comitê de Auditoria. Verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos conselheiros fiscais. Artigo 57. O Comitê de Elegibilidade será constituído por 3 representantes. Prestem muita atenção a isso, pessoal. Façam uma anotação aí. Um da assessoria jurídica, um da auditoria interna e um indicado pela diretoria executiva, sem remuneração adicional, tá bom? E aí, artigo 58, compete ao comitê de elegibilidade. Parágrafo 1º, o comitê deverá se manifestar no prazo máximo de 8 dias úteis a partir do recebimento de formulário padronizado pela FunSaúde, preenchido pela pessoa indicada para os cargos previstos nesse Estatuto Social, considerados como de alta administração. As manifestações do comitê, que serão deliberadas por maioria dos votos com registro em ata, que deverá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas. E aí, para começar bem, começamos com uma questão. Primeira questão, e aí é uma questão elaborada por mim, pessoal, tá certo? Quem está vendo esse vídeo agora não viu os vídeos anteriores. A gente não tem banca definida ainda, tá bom? Não teve edital para contratação de banca ou dispensa de licitação. E a gente está, no entanto, nós estamos treinando para aprender, para memorizar as 2 leis da FunSaúde, tá bom? E a primeira questão diz o seguinte: em conformidade com o decreto 33.691 da FunSaúde, no capítulo que trata do Comitê de Elegibilidade, marque a alternativa incorreta. O Comitê de Elegibilidade tem como competência auxiliar o Conselho Curador na indicação da avaliação dos indicados para compor o Comitê de Auditoria. Ok, pessoal, correto. O Comitê de Elegibilidade, alternativa B. O Comitê de Elegibilidade tem como competência verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. Ok, correto.
Letra C. O comitê de elegibilidade será constituído por 10 representantes, pessoal. Nada disso, pessoal. O comitê de elegibilidade será constituído por 3 representantes, tá bom? 3 representantes. Comitê de elegibilidade. Então temos a alternativa C como resposta incorreta. Vamos ver a D. Compete ao comitê de elegibilidade se manifestar no prazo máximo de 8 dias úteis a partir do recebimento do formulário padronizado pela FunSaúde, preenchido pela pessoa indicada para os cargos previstos nesse estatuto social considerados como de alta administração. Ok, isso está lá na lei, está expresso na lei, tá bom? E aí aqui é um mapazinho mental para vocês entenderem um esquematizado sobre os representantes do comitê de elegibilidade. Nós temos um integrante da assessoria jurídica, um integrante da auditoria interna e um indicado pela diretoria executiva sem remuneração adicional. Prestem muita atenção, que esse indicado pela diretoria executiva não vai ter remuneração adicional, tá bom? E aí vamos para o capítulo 8. Capítulo 7 foi pequenininho, né? Diferente dos outros capítulos. Capítulo 8. Das demonstrações contábeis, pessoal. Artigo 59. O exercício social coincidirá com o ano civil e obedecerá quanto às demonstrações financeiras aos preceitos desse estatuto e à legislação pertinente. Artigo 60. A FunSaúde deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulgá-las em sítio eletrônico próprio, ou seja, divulgar no site. Artigo 61. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na legislação que regem a contabilidade geral pública ou privada, pessoal. Contabilidade geral privada e não pública, tá bom? Pode ser que a banca faça esse trocadilho. Artigo 62. Ao fim de cada exercício social, a diretoria executiva elaborará, com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis à FunSaúde, discriminando com clareza a situação do patrimônio da FunSaúde e as mutações ocorridas no exercício. Parágrafo único. A FunSaúde encaminhará anualmente, a cada exercício financeiro suas contas ao Tribunal de Contas do Estado. A FunSaúde tem foro em Fortaleza, Ceará, ou seja, está no estado do Ceará, ela pertence ao Ceará e ela vai mandar as contas para o Tribunal de Contas do Estado e seu relatório de gestão anual para o Conselho Estadual de Saúde, tá bom, pessoal? Tudo no estado, tudo ao nível estadual. Questão número 2. O capítulo 8 do Estatuto Social da FunSaúde trata das demonstrações contábeis. A esse respeito, marque a alternativa incorreta, pessoal. Vamos lá. Letra A. A FunSaúde deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulgá-las em sítio eletrônico próprio? Correta, pessoal, viu? É correta essa, como a gente acabou de ler. Letra B. Para a FunSaúde, aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na legislação que regem a contabilidade geral privada? Correta, como a gente acabou de falar. Letra C. Ao fim de cada exercício social, a diretoria executiva elaborará, com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis à FunSaúde? Correta. Letra D. A FunSaúde encaminhará anualmente a cada exercício financeiro as suas contas ao Tribunal de Contas da União e o seu relatório de gestão anual ao Conselho Nacional de Saúde? Nada disso, pessoal. Enfatizamos muito isso, porque isso pode cair na prova de vocês. Ela vai encaminhar anualmente a cada exercício financeiro suas contas ao Tribunal de Contas do Estado, tá bom? Nada da União, e ao Conselho Estadual de Saúde, pessoal. Tribunal de Contas TCE, Tribunal de Contas do Estado e o Conselho Estadual de Saúde. É para onde ela vai enviar suas contas para eles darem uma olhada, para eles darem uma fiscalizada, tá bom? E aí vamos para o capítulo 9, pessoal. Capítulo 8 também foi pequeno, tá bom? Capítulo 9 trata da auditoria, da ouvidoria e da unidade de conformidade e gestão de riscos. Artigo 63. A FunSaúde disporá de unidade de ouvidoria, auditoria e conformidade e gestão de riscos. São 3. Ouvidoria, auditoria, conformidade e gestão de riscos. O Conselho Curador estabelecerá critérios a serem observados no provimento dos cargos de titulares dessas unidades. Da auditoria interna.
A FunSaúde fica sujeita às normas de fiscalização e controle interno e à supervisão da Secretaria de Saúde, sem prejuízo da fiscalização do controle externo do Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos estatais pertinentes, para efeito do cumprimento de suas finalidades e objeto estatutário. Harmonização de sua atuação com a política estadual de saúde e obtenção de eficiência administrativa. Parágrafo único. A auditoria interna é subordinada diretamente ao Conselho Curador. Vejam que a auditoria interna ela é subordinada diretamente ao Conselho Curador e administrativamente à presidência da FunSaúde. Pega uma canetinha, vai lá e marca essa sentença, tá certo? Artigo 66. A auditoria interna compete. Quais são as competências da auditoria interna? Estabelecer as regras operacionais para o seu próprio funcionamento, executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da FunSaúde, propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados, verificar o cumprimento e a implementação pela FunSaúde das recomendações ou determinações dos órgãos competentes do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Fiscal, outras atividades correlatas definidas pelo Conselho Curador, e fiscalizar, independentemente de provocação, as atividades funcionais e administrativas da FunSaúde na forma definida em regimento, além de apreciar as representações que lhe forem encaminhadas relativamente à atuação da FunSaúde. Vamos, mais coisas que competem à auditoria, pessoal. Mais coisas que competem à auditoria interna. Supervisionar e promover ações destinadas à valorização e ao cumprimento de preceitos relativos à ética funcional, à conduta disciplinar e à moralidade administrativa. Revisar previamente a publicação as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas e relatórios de administração. Promover correições e auditorias internas visando a verificação da regularidade e eficácia do serviço e a sugestão de providências necessárias ao seu aprimoramento. Compete ainda à auditoria interna avaliar a efetividade das auditorias realizadas, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à FunSaúde, além dos regulamentos e regimentos internos. Recomendar à diretoria executiva correção ou aprimoramento de políticas e práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições. Compete ainda avaliar o cumprimento pela administração da FunSaúde das recomendações feitas pelos auditores internos. Estabelecer e divulgar procedimentos sobre informações de descumprimento das normas aplicáveis à FunSaúde, inclusive com previsão de regras específicas para a proteção do informante. Ainda compete à auditoria interna reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho Curador por solicitação deste para discutir acerca das políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas respectivas competências. Comunicar ao sistema de controle interno do Poder Executivo e ao Conselho Curador, na forma e nos prazos estabelecidos pelas normas específicas, a existência ou evidência de fraudes, falhas ou erros que coloquem em risco a continuidade da FunSaúde ou a fidedignidade de suas demonstrações contábeis. Acompanhar e apoiar os órgãos de controle interno e externo em sua missão institucional na forma da lei e desse estatuto, além de desempenhar outras atribuições estabelecidas em seu regimento interno. E aí, pessoal, nós temos as unidades administrativas da FunSaúde, esse esquema. Nós temos uma unidade que é a unidade de ouvidoria, temos a auditoria e temos a unidade de conformidade e gestão de riscos. E isso tudo está no capítulo 9, pessoal, tá bom? E aí vamos para a questão número 3. Compete à auditoria interna da FunSaúde os seguintes, com exceção de, acabamos de ler, fazer essa leitura. Estabelecer as regras operacionais para o seu próprio funcionamento? Ok, correto, compete sim. Comunicar ao secretário de Saúde do Estado desvios de conduta dos empregados da FunSaúde? Errado, tá bom? Essa sentença está errada, pessoal, viu? Não compete à auditoria interna comunicar ao secretário de Saúde do Estado, tá bom? Executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da FunSaúde? Ok, é uma competência da auditoria interna. Propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados? Ok, tá bom? Seguimos. Ou seja, letra B é o gabarito da questão número 3. Seguimos adiante.
das estruturas de conformidade e gestão de risco, tá bom? Que é outra unidade administrativa da FunSaúde. A unidade administrativa de conformidade e gerenciamento de risco subordina-se diretamente à diretoria executiva e administrativamente ao diretor-presidente. O responsável pela unidade de conformidade e de gerenciamento de riscos poderá se reportar diretamente ao conselho curador em caso de suspeita de envolvimento do diretor-presidente ou da diretoria executiva em irregularidades ou quando este deixar de adotar medidas de sua alçada para resolução das situações relatadas. A unidade de conformidade e gerenciamento de riscos compete propor políticas de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos para a FunSaúde, as quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho Curador e comunicá-las a todo o corpo funcional da organização. Compete. Vamos voltar aqui para dar continuidade. Compete ainda os princípios, valores, a missão da FunSaúde, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesse e vedações de atos de corrupção e fraude. Compete ainda a unidade de conformidade e gestão de riscos. Propor o Código de Conduta e Integridade. Compete às instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade. O canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e normas obrigacionais. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação de risco a que a FunSaúde possa se sujeitar. Elaborar relatórios periódicos de suas atividades submetendo-os à diretoria executiva e aos conselhos curador e fiscal. Compete ainda os mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utiliza o canal de denúncias, as sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade, a previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta e Integridade a empregados, administradores e conselheiros e sobre a política de gestão de riscos a administradores e outras atividades correlatas definidas pelo diretor ao qual se vincula. Vamos lá, questão número 4. De acordo com o artigo 69 do Estatuto Social da FunSaúde, compete à unidade de conformidade e gestão de riscos, exceto todas as alternativas abaixo são competências da unidade de conformidade e gestão de riscos, com exceção de os princípios, valores e missão da FunSaúde, bem como orientação sobre a prevenção de conflito de interesse e vedação de atos de corrupção e fraude. É uma competência. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação de risco que a FunSaúde possa se sujeitar. Correto. Elaborar relatórios periódicos. Pessoal, vamos lá, de suas atividades, submetendo-os à Assembleia Legislativa do Ceará. Nada disso, pessoal. Submetendo-os à FunSaúde, tá bom? Então temos a letra C como gabarito. Letra D. Os mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utiliza o canal de denúncia. Ok, pessoal. Na realidade, letra C. Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à diretoria executiva, conselho curador e conselho fiscal. Nada de Assembleia Legislativa do Ceará. Não tem nada a ver com isso aqui, tá bom, pessoal? A unidade de conformidade e gestão de riscos vai elaborar relatórios periódicos das condições da FunSaúde, de suas atividades e submeter eles à diretoria executiva, ao conselho curador e ao conselho fiscal, tá bom? Para que eles saibam como é que está dando o andamento das atividades. E aí vamos lá, seção 3 da ouvidoria. É outra unidade administrativa. A ouvidoria se vincula ao conselho curador e administrativamente ao diretor-presidente. A ouvidoria compete receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da FunSaúde em relação às demandas dos municípios, dos usuários, serviços, empregados, fornecedores e sociedade geral. Receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas à atividade da FunSaúde. Outras atividades correlatas definidas pelo Conselho Curador. Parágrafo único. A ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução de problemas suscitados e fornecer meios suficientes para os interessados acompanhar as providências adotadas. Da permanência no cargo. Artigo 72.
A permanência no cargo dos titulares das unidades de auditoria interna, de conformidade, gerenciamento de riscos e da ouvidoria não poderá ser superior a 4 anos consecutivos. Sempre lembrem-se, datas, números de funcionários, tudo isso pode cair na prova de vocês. Então, na hora que estiver lá, risque, tá bom? Faça anotações que isso é importante para vocês memorizar. Artigo 73. O titular de qualquer uma das unidades administrativas que tratou esse artigo, que for dispensado do cargo, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função da FunSaúde após o interstício de 3 anos. Vamos lá, questão número 5. Conforme o que está explícito no Estatuto Social da FunSaúde, compete à ouvidoria, com exceção de receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da FunSaúde em relação à demanda dos municípios, usuários do serviço, empregados, fornecedores e sociedade em geral. Ok, é uma competência da ouvidoria, tá bom, pessoal? Receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da CESA. Errado, pessoal, errado. Letra B é o gabarito da questão, ou seja, tem como competência a ouvidoria receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da FunSaúde. Nada de CESA, pessoal, tá bom? É uma ouvidoria da FunSaúde, não é uma ouvidoria da CESA. FunSaúde. Receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas à atividade da FunSaúde. Letra C. A ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados e fornecer meios suficientes para os interessados acompanhar as providências adotadas. Ok. A ouvidoria compete realizar outras atividades correlatas definidas pelo seu conselho curador. Ok. Gabarito da alternativa número 5. Letra B. Questão número 6. O decreto 33.691, de 24 de julho de 2020, que aprova o Estatuto Social da FunSaúde, em seu capítulo 9, trata da auditoria, da ouvidoria e da unidade de conformidade e gestão de riscos. A esse respeito, marque a alternativa incorreta. A auditoria interna é subordinada diretamente ao Conselho Curador e administrativamente à presidência da FunSaúde. Ok, está correto. Redação correta. Letra B. A unidade administrativa de conformidade e gerenciamento de risco subordina-se diretamente à diretoria executiva e administrativamente ao diretor-presidente. Correto. Questãozinha um pouco mais difícil, né, pessoal? Então, muita atenção. Letra C. A ouvidoria se vincula ao conselho curador e administrativamente ao diretor-presidente. Correto. Letra D, pessoal. Vamos lá. A permanência no cargo dos titulares das unidades de auditoria interna, de conformidade, gerenciamento de riscos e de ouvidoria poderá ser superior a 4 anos consecutivos? Não, pessoal. Não poderá, no caso aqui, não poderá ser superior a 4 anos consecutivos. Então, temos como alternativa correta da questão número 6 a letra D, pessoal, tá bom? Vamos lá. Capítulo 10, está terminando aqui o decreto 33.691, pessoal, tá certo? Então não esqueça de assistir os vídeos anteriores para vocês compreenderem essa parte. Das agências regionais de saúde, inclusive nós já falamos disso na lei, tá bom? Nos vídeos anteriores. As agências regionais de saúde são unidades administrativas desconcentradas da FunSaúde com finalidade de garantir flexibilidade no desenvolvimento e prestação de serviços de assistência à saúde nas regiões de saúde em apoio às atividades municipais e consórcios de saúde. As agências regionais de saúde, famosas ARS, devem atuar em serviços de saúde estaduais situados geograficamente no âmbito de cada região de saúde e nos serviços municipais e consorciais mediante contrato, convênio ou instrumento congênere, em acordo com as necessidades e interesses de cada um. As ARS subordinam-se diretamente ao diretor-presidente da FunSaúde e sua atuação deve se manter em estrita consonância com a matriz. Das competências das ARS, a coordenação das atividades da Central de Regulação, a prestação de serviços estaduais de cunho assistencial ou a eles relacionados no âmbito de uma região de saúde, prestar apoio técnico e administrativo para regular o funcionamento da Comissão Intergestores Regional, prestar apoio aos municípios e aos consórcios de saúde em cada região de saúde mediante contratos, convênios ou outros instrumentos congêneres e
executar outros serviços desconcentrados que a direção da Funsaúde venha a lhe designar no âmbito de suas finalidades administrativas. Artigo 76. As agências regionais de saúde poderão gozar de autonomia administrativa no limite conferido pelo Conselho Curador. Questão número 7, vamos lá, vamos analisar, já estamos na 7ª questão, pessoal, tá bom? Para vocês fixarem direitinho. Tendo como referência o Estatuto Social da Funsaúde, marque V para verdadeiro e F para falso nos itens abaixo sobre as competências das ARS, das Agências Regionais de Saúde. Coordenação das atividades da Central de Regulação Assistencial Regional? Ok, verdadeiro. Prestação de serviços estaduais de cunho assistencial ou a eles relacionados no âmbito de cada região de saúde? Ok, pessoal. Prestar apoio técnico e administrativo para regular o funcionamento da Comissão Intergestores Tripartite nas regiões de saúde? Nada disso. Inclusive, teve questão anterior que a gente analisou isso. É na CIR, Comissão Intergestores Regional, tá bom? Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro e aqui é falso, pessoal. Prestar apoio aos estados e aos consórcios de saúde em cada região de saúde mediante contratos, convênios e outros instrumentos congêneres. Essa sentença, ela teria tudo para estar correta. Só prestar apoio aos municípios e não aos estados, viu, pessoal? Isso é o que deixa essa sentença falsa. Executar outros serviços desconcentrados que a direção da Funsaúde vem a lhe designar no âmbito de suas finalidades administrativas? Verdadeiro. Então, pessoal, nós temos aqui como gabarito a letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tá bom? Questão número 7, gabarito, letra B. B de bola. Vamos lá, seguimos adiante. Do pessoal da Funsaúde, que é o que interessa a vocês, que é quando vocês forem assinar suas carteiras de trabalho. Quando tiver passado um concurso, vão ser chamados, vão entregar os documentos, vai ser a parte mais interessante, mais legal, onde vocês estão mais felizes. E aí vocês vão entregar todos os documentos, inclusive a sua carteira de trabalho, porque o regime de trabalho da Funsaúde é CLT, tá bom, pessoal? Com todas as garantias trabalhistas, tá bom? Os empregados da Funsaúde estarão sujeitos ao regime jurídico das consolidação das leis do trabalho e legislação complementar aos regulamentos internos da Funsaúde. Esse capítulo já esteve na lei, está completo na lei da Funsaúde, mas na lei que a gente comentou, mas a gente vai comentar mais um pouquinho aqui. A admissão dos empregados será realizada mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou prova de títulos. O concurso público será realizado para provimento dos empregados, considerando a natureza e a complexidade das atribuições, conforme disposto em regulamento próprio e disponibilidade orçamentária e financeira. O tempo de experiência profissional na área específica de atuação será considerado como título para fins de pontuação em concurso público. Ou seja, se você vai fazer para um cargo e você tem experiência prévia, esse tempo de experiência vai servir como prova, como ponto para você passar nesse concurso público, tá bom, pessoal? É um concurso de provas e provas de títulos. E a experiência profissional vai servir como provas e títulos, vai servir como títulos. Artigo 79. Os requisitos para o provimento de exercício de empregos, exercício de funções e respectivos salários serão fixados no plano de cargos, carreira e salários e funções. Artigo 80, pessoal. A dispensa dos empregados do quadro de pessoal próprio da Funsaúde deverá ser motivada com fundamento em uma das causas elencadas no parágrafo único, 158, e no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvados em casos empregados em comissão de livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. Constituem ainda motivos para a dispensa dos empregados: faltas graves, conforme disposto na lei trabalhista; insuficiência de desempenho, conforme critérios e procedimentos definidos nos planos de emprego, salários e remuneração; desrespeito às normas internas e técnicas essenciais da Funsaúde, técnico-assistenciais da Funsaúde; descumprimento de deveres profissionais estabelecidos em normas específicas aplicáveis à categoria profissional, como códigos de ética e profissão; ou insuficiência parcial ou total de recursos financeiros previstos no contrato de serviço com a SESA. Artigo 81, pessoal. A contratação de empregados por tempo determinado será regida por CLT.
Artigo 82. A criação de empregos em comissão de livre nomeação e exoneração deverá ser aprovada pelo Conselho Curador e ser submetida ao secretário de Saúde, especialmente quanto ao seu quantitativo e aos valores remuneratórios. E aí vamos à última questão aqui. Constitui-se ainda motivos para dispensa de empregados da FunSaúde os seguintes, com exceção de... Quais são os motivos que levam a FunSaúde a demitir um empregado que é regido por CLT? Faltas graves conforme disposto na legislação trabalhista? Correto. Insuficiência de desempenho conforme critérios e procedimentos definidos no plano de emprego, salários e remuneração? Correto. Letra C. Desrespeito às normas internas e técnico-assistenciais da FunSaúde? Correto. Letra D. Descumprimento dos direitos profissionais estabelecidos em normas específicas aplicáveis à categoria profissional, como Código de Ética da Profissão. Também tem uma pegadinha aqui, pessoal. É descumprimento dos deveres, não é direitos, tá bom? Descumprimento dos deveres profissionais. Então, a letra C é o gabarito da questão número 8. Seguimos adiante, pessoal. Essa última parte, que é o capítulo 12 da Educação, da Pesquisa e da Inovação Tecnológica, e das disposições finais e transitórias, que é o capítulo 13, são 13 capítulos do Estatuto, foi todo lido na primeira parte, onde a gente comentou a lei que instituiu a FunSaúde, pessoal, tá bom? Então, para a gente não perder tempo, vocês vão lá, assistem os vídeos, que tá tudo lá, tá certo? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nas próximas semanas eu vou trazer um material bem interessante para vocês, que são mapas mentais e simulados sobre esses assuntos da FunSaúde, tá bom? São mapas mentais que vão ajudar vocês a memorizar esses assuntos. Não esqueça de ativar esse sininho aí, ó, do YouTube. Ativa o sininho aí, que na hora que eu postar um vídeo aqui, vocês vão receber a notificação e vocês não vão ficar fora de nada, tá bom? E acredite, pessoal, se vocês estudar, se vocês fizerem por onde, uma vaga é sua, tá bom? Muito obrigado.